naquela ceia, em razão da qual esta nos reúne hoje aqui, havia sentimentos os mais diversos. Primeiro, os sentimentos dos discípulos, que eram sentimentos que estavam longe de serem harmônicos e de um tema único, ou pelo menos sequer de temas que se conectassem entre si. Se não observem as alusões aos sentimentos explicitados nos evangelhos e que estavam presentes nos corações daqueles que se reuniam à mesa com Jesus naquela noite. Primeiro, havia um sentimento comum de melancolia, de uma melancolia que eles não sabiam explicar, que latejava dentro deles. Havia uma sensação de despedida, de que alguém muito amado, o mais amado de todos, pudesse de repente partir, se ir, e o coração deles carregava essa suspeição. Segundo, havia um sentimento de medo, porque uma das perguntas presentes naquele ambiente tinha a ver com a sugestão que Jesus fizera de que um deles haveria de traí-lo. E surge um burburinho no meio do grupo. Quem será? Quem será? Quem é que vai traí-lo entre nós? Pedro chega mesmo a pedir que João, que estava com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, perguntasse a Jesus quem era o traidor. E Jesus, tomando de um pedaço de pão, o quebrou, o molhou no vinho, e o deu a Judas Iscariotes, dizendo: este a quem eu der este pedaço de pão molhado é quem haverá de me trair. E Judas tomou do pão e comeu. E a seguir Jesus lhe falou ao ouvido: o que tu tens de fazer, faze-o depressa. Mas mesmo tendo havido toda essa encenação, eles não perceberam de todo o que estava acontecendo e julgaram que Jesus tinha dado uma instrução a Judas para que se levantasse da mesa e pegasse algum dinheiro e fosse socorrer os pobres, porque Judas era o tesoureiro do grupo. Outro sentimento era um sentimento de martírio. Jesus tinha dito: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. E Pedro, inconformado, disse: Senhor, para onde tu vais que nós não podemos ir agora? Eu estou disposto por ti a oferecer a minha própria vida. Havia no coração dele o latejamento também do sentimento de que alguma coisa que se misturava entre a gravidade, a nostalgia, a saudade, a partida, o perigo, poderia significar que houvesse de súbito a demanda de um enfrentamento. E ele disse: se tu te referes a teres que fugir daqui, a te exilares por causa do perigo, eu estou disposto a impedir qualquer que seja ameaça a ti, oferecendo a minha própria vida. Outro sentimento foi aquele que decorreu dessa declaração de Pedro, porque Jesus disse: tu dares a tua vida por mim? Em verdade eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás.
E aí instala-se um sentimento de temor da negação, nostalgia, traição, martírio, negação. Há outros sentimentos presentes também. Há uma dúvida sobre o significado de ter andado com Jesus até aquele dia, até aquela hora. Quando Jesus disse que se avizinhava a hora dele ir para o Pai, e acrescentou: mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E é quando Tomé pergunta e afirma: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ao que um dos discípulos acrescentou: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus disse a ele: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. A outro sentimento se instala. É o sentimento de pertencimento, de vincularidade, de continuidade. Porque Jesus logo adiante diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode a videira, o ramo, dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e assim vos tornareis meus discípulos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas assim dizendo, surge no coração deles a questão de quem é que está, mas não é, quem é que está e é, quem é que pode estar andando tão perto sem ser, e quem é aquele que de fato é e está porque é. Quem é aquele que está dando fruto? Quem é aquele que apenas se vincula pela familiaridade, pela proximidade, pela geografia, pela osmose do andar, mas não tem relação intrínseca na frutuosidade, no brotar, no tornar-se continuidade genuína e expressiva da natureza dele? Quem é entre nós aquele que porventura seja o que está ligado para dar fruto, e quem é aquele que tem apenas a conexão aparente, mas que não dá o fruto da vida e pode ser cortado? Aí vem com as afirmações seguintes de Jesus, quando ele disse que ele não os deixaria órfãos.
abate-se sobre o coração de todos eles um sentimento súbito de orfandade. O que será que ele está querendo dizer? Esses 3 anos e 6 meses de caminhada vão ser interrompidos para sempre. Aí Jesus agrega mais coisas, dizendo a eles: olha, o mundo vai ficar muito alegre, vocês ficarão muito tristes, porque para onde eu vou, vós não podeis ir, mas eu não vos deixarei órfãos. No entanto, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo, que habita convosco, não poderá vir para morar em vós, para residir em vós. Mas o coração fica tomado por aquele sentimento de uma despedida de um irmão, pai de um pai-irmão, de uma orfandade horrível. Agora já não tem mais nada a ver com quem vai trair, com quem não vai trair, com quem vai negar, com quem não vai negar. Vai se instalando dentro deles a sensação de que algo se separará, de que algo mudará, de que um novo status relacional está para se instalar, está para acontecer, de que uma virada vai se dar, de que cordões serão cortados, de que tangibilidades serão afastadas, de que aquilo com que os olhos contaram todos os dias já não mais poderão contar, que a alma vai ter que desenvolver novos mecanismos de satisfação do amor com o ente amado, para além daquilo que se objetize no toque, na palpabilidade, na visibilidade. E Jesus insiste nisto, a tal ponto que se diz que grande tristeza vai se abatendo entre eles. E Jesus diz: vós agora estáis tristes. Vós agora estáis tristes. Vós agora estáis tristes. Tudo tinha começado com um chamado para que eles não ficassem exaltados. Tudo tinha começado com Jesus tirando as roupas, ficando nu, lavando os pés deles e dizendo a eles: eu estou dando exemplo a vocês, sejam assim, lavem os pés uns dos outros, lavem os pés uns dos outros, lavem os pés uns dos outros. Dali o sentimento foi para: um de vós me trairá. Quem será? Quem será? Quem será? Judas é indicado, mas ninguém percebe. Sai, eles notam a saída, mas não discerniram que alguém tinha sido indicado. Um sentimento de tristeza se dilui. Medo de negação vai assomando o coração deles, porque Jesus ameaça ir para onde eles não podem ir. E Pedro diz: por ti eu daria a vida. E Jesus diz: não, tu me negarás ainda hoje. Aí o sentimento de negação, com traição, com medo de se tornarem exaltados e loucos e surtados, dá lugar agora a esse sentimento de afastamento, de impossibilidade de acompanhar Jesus, que se aprofunda na certeza de que eles teriam que viver agora uma relação de não tangibilidade com Ele, mas de intimidade, de internalização, e que aquilo ainda passaria por um processo parturiente, como da mulher que está para dar à luz,
que naquele momento que antecede a gravidez, entra nas dores e nas convulsões do parto, e Jesus diz: é essa contração de agonia que toma conta de vocês, mas será parido algo novo. Vós agora estáis tristes como a mulher quando está para dar à luz. Mas uma coisa eu vos digo: outra vez eu vos verei. E quando eu vos vir outra vez, e vocês me virem ressuscitado de entre os mortos, vitorioso sobre a morte, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aí ele, sem levar em consideração o risco de que aqueles a quem ele serve o pão e o vinho podem ser figuras surtantes, capazes de se exaltarem, de se tornarem importantes uns sobre os outros, sem levar em consideração o fato real da traição, sem levar em consideração o fato concreto da negação, sem também levar em consideração o fato diluído de que todos ali haveriam de se dispersar. Ele prossegue como inicia: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E pensou deles o melhor. E não se importou com quem eles eram. Diz que entre eles haveria gente com chance de surtar o surto da autoexaltação. Diante desses ele fica nu e se ajoelha e diz: pelo amor de Deus, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Façam assim uns com os outros, façam assim uns com os outros, façam assim uns com os outros. Mas não abandona ninguém. Haveria ali quem iria traí-lo por uma bagatela. Mas ele dá o pão para o cara e serve o vinho. E o sujeito comeu e bebeu. E foi porque quis. Poderia simplesmente ter voltado atrás. Não haveria nenhum karma, nenhum fatalismo. Não se assustem de que eu lhes diga: Deus não precisava do homem chamado Judas para cumprir todas as profecias acerca de Jesus. Judas poderia ter se desjudificado. O galo cantaria 3 vezes, com Pedro ou sem Pedro. Pedro não estava predeterminado. Sentimentos de angústia, de nostalgia, de orfandade, não era uma peculiaridade psicocoletiva daquele grupo. Se nós todos fôssemos trasladados para aquele cenário, para aquele ambiente, nós todos, e entre nós todos, haveria o arquétipo Judas, o arquétipo Pedro, o arquétipo João, que deita a cabeça no peito, como se ele estivesse para além da chance da traição e da negação e de qualquer coisa. Embora ele fosse seguir Jesus mais adiante até a cruz, à sombra das mulheres, porque na hora em que os soldados vieram, também ele correu na escuridão. Aquela ceia cabe todinha aqui, nós todos cabemos todinhos dentro daquele lugar. E Jesus
não quer saber se alguém vai trair, se alguém vai negar, se todos vão se dispersar, se não compreenderam, se ainda têm perguntas, se ainda carregam dúvidas, se não entenderam ainda que melhor do que Jesus fora de nós é Jesus em nós. Mesmo sabendo que todos se dispersariam, mesmo sabendo que alguns são ramos que vivem da presunção de pensarem que a proximidade os vincula a alguma coisa, sem se darem conta de que só está nele quem se alimenta dele, quem vive dele, e não porque é aparentado dele, ou tem proximidade com ele, ou suga alguma coisa dele, ou tem qualquer que seja o tipo de intimidade histórico-psicológico com ele. Ele continua pensando de todos eles o melhor. E dizendo acerca de todos eles o que de mais sublime se pode dizer. E fazendo acerca deles a oração que parece que nem tem a ver com eles. E que diz: tendo Jesus falado estas coisas que eu acabei de falar a vocês, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, que são esses acerca dos quais eu falei a vocês, meus irmãos. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, apesar de tudo isso que Jesus tinha dito acerca deles. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, 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 é por eles que eu rogo. Eles têm o potencial de trair, todos eles, de negar, de fugir, de se oferecer para morrerem e escaparem, de dizerem que creram sem terem entendido nada, de dizerem que me amam, mas sem me quererem de fato dentro deles. Eles me preferem como guia do que como presença. Eles me preferem como a bandeira de sua proteção
do que como força de sua habitação. Eles têm o potencial do orgulho, da exaltação, do surto egótico, de pensarem que eles podem viver de si mesmos e por si mesmos, que eles possam se garantir. Eles têm o poder da depressão, da nostalgia, do medo. É por eles que eu rogo. É por eles que eu rogo. Porque eles eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por essesinhos que estão aqui. Porque apesar de tudo isso, eles são teus. É por eles que eu rogo. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, mas é neles pelos quais eu rogo e que tem o potencial de tudo isso, que eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo hoje, amanhã, depois, todo dia. Só tu sabes até quando. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os, 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 guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e hoje ele diz: hoje eu estou em ti, junto a ti. Isto, diz hoje ele, eu já não falo no mundo, mas é por eles que eu rogo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Se eles têm andado conforme a minha palavra, o mundo os odiou e sempre os odiará. Porque se eles têm andado conforme a minha palavra, apesar das relatividades deles, eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tu os tires do mundo, eu só te peço que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, do mesmo jeito também eu os envio ao mundo, para que eles me repitam na terra. Ajuda-os a me repetirem na terra, apesar das fraquezas de todos eles. Permite que cada um deles me repita na terra. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Eu sou o sacerdote da vida deles, o sumo sacerdote, que posso me compadecer das fraquezas deles, porque eu mesmo fui tentado à semelhança deles em todas as coisas, mas sem pecado. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Salva-os da mentira, do auto-engano, da dissimulação.
não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim em volta da terra, no curso da história, em todo o planeta, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, porque se assim for, e só se assim for, o mundo terá uma chance de crer, de ver, de perceber que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, e a minha glória é essa, é o amor que não trai, é a humildade que serve, que sendo Deus não julga como usurpação o ser igual a Deus, que dá ceia até a quem vai nos vender, que confia até em quem vai nos trair. Eles têm transmitido a tua glória, que é a glória do amor que não tem medo de amar, para que eles sejam um. Só assim eles aprenderão a ser um, vendo como foi que eu os amei, como foi que eu transferi glória para eles. Assim eles aprenderão, quem sabe, a se tornarem um, como nós o somos, ó Pai. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, outra vez, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Esta é a minha vontade. Enquanto isto eu estou neles, até o dia em que eu voltarei para eles, ou até o dia em que eu os tomarei para mim, porque a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então, enquanto eu não venho para eles e eles não vêm para mim, eu quero estar neles, para que eles vejam com a minha presença neles, ou com a presença deles em mim, ou com a minha manifestação no mundo em glória quando eu voltar, para que eles vejam a glória que me conferiste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes que têm um surto da autoexaltação, da negação, da traição, da dispersão, da depressão, da melancolia, da dúvida, estes, apesar de tudo, também compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer mais, muito mais, muito mais. Porque não importa o quanto eles creem em mim, eles vão aprender que o que importa é que eu crie neles, e assim será, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esta ceia
não é diferente daquela. Disse o Senhor: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Todas as vezes que comerdes este pão, fazei em memória de mim, e fazei sabendo que eu sei quem vocês são, e que eu os amei, e que eu os escolhi, e que ninguém aqui é uma surpresa para mim. Comam, sabendo que eu criei muito mais em vocês do que vocês jamais conseguirão crer em mim. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Porque Deus amou ao mundo unilateralmente de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, apesar de tudo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei, irmãos. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também um cálice e o deu aos seus discípulos e lhes disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É um pacto irreversível de amor. Não porque vocês me tenham amado primeiro, mas porque eu amei vocês primeiro. O melhor amor de vocês é apenas uma resposta constrangida ao meu amor, quando vocês conseguem dar. E não foi porque eu me enamorei de vocês. Não foi porque vocês me seduziram de beleza. Eu amei porque eu amei. Por causa de mim, não teve nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com vocês. É um mistério. Tem a ver comigo. Nem o inferno sabe, nem os anjos. Por que que eu vos escolhi para mim mesmo? Este é o sangue da aliança. Bebei dele todos. E agora, ponhamo-nos de pé.
Eu vou pedir que alguns irmãos peguem os cálices e se coloquem passando pelas laterais para recolherem. Peguem as bandejas e passem pelas laterais recolhendo os cálices. Enquanto nós cantamos, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero mesmo, eu quero para mim. Eu queria, eu quero ficar virgem de alma para ti, Jesus. Quero ter a fé mais simples. Eu quero saber tudo como se eu não soubesse nada. Eu quero conhecer tudo em permanente estado de perplexidade. Eu quero pregar as insondáveis riquezas do teu conhecimento, como se eu estivesse sendo assustado pela boa nova pela primeira vez na vida, todo dia. Renova o teu amor em mim, apesar de mim. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores. Eu quero reconstruir. Vou
Aleluia. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Pegue como quem transfere graça, fé, bênção. Pegue dizendo na sua mente: Senhor, eu abençoo essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã. Eu abençoo a semana dele, a semana dela. Abençoo o corpo, a saúde dele, a saúde dela, a alma dela. Senhor, tira toda a confusão. Coloca luz, coloca direção na alma do meu irmão, da minha irmã. Ilumina o espírito dele, o espírito dela, para que ele discirna a tua glória e viva por meio dela. E não se deixe iludir por nenhuma outra sedução. Eu abençoo este irmão, eu abençoo esta irmã. E é em comunhão com ele que eu oro: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Amém. E que o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, que é Pai de todos, está em todos, se manifesta em todos, e que o Cordeiro eterno, o Cristo de Deus, o Emanuel, chamado Jesus entre nós na história humana, o Filho, o irmão mais velho, o herdeiro de todas as coisas, nosso Salvador, antes de haver criação, nosso Salvador na plenitude dos tempos, nosso Salvador depois dos tempos, nosso Senhor eterno, e o Espírito Santo, que é o Espírito da vida antes de haver vida, e que mantém a vida, toda criatura, toda a criação, todo o mundo, toda a dimensão, todos os cosmos, todas as fontes de energia, e que também é o consolador do amor em nossa alma, que é o consolador da esperança inapagável no nosso ser. Que esse Deus único e inexplicável, que é puro mistério, que é um só, seja sobre nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.